que Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Oh, e quando enfim chegar a hora em que a morte eu enfrentarei, sem medo então terei vitória. verei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Deus único, incomparável. Boa noite, irmãos que estão aqui na nossa igreja. Boa noite, você que está nos assistindo pela internet ou que vai nos assistir pela internet. Nós vamos estar orando agora. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui, Senhor, dessa casa de oração, para prestarmos mais um culto a Ti. Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja nos dirigindo, que a Tua voz possa estar falando a cada coração, que tudo aquilo que fizermos seja do Teu agrado, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados através de Jesus Cristo, Teu Filho, Pai. Senhor, que nós possamos, Senhor, entrar no Teu trono de graça com louvor e adoração ao Teu nome. Seu nome, Senhor, seja engrandecido por nós, Pai. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá mais esse privilégio de estarmos aqui pregando a Tua palavra. E que esse culto, Pai, na internet,
possa ainda alcançar muitas pessoas, ele possa ainda ser muito ouvido, Pai, e almas possam, Senhor, ouvir da Tua palavra, prestar um culto a Ti através da adoração realizada aqui deste lugar, no nome de Jesus, amém. Nós vamos dar início aos nossos louvores, né? E nós vamos estar entoando o primeiro louvor, mas antes disso, eu quero pedir a você que está nos assistindo, que esteja compartilhando esse culto. Se você ainda não assinou o nosso canal lá no YouTube, você pode estar assinando esse canal e estar assim participando conosco desse trabalho. Ore também por esse canal, para que Deus esteja abençoando esse ministério que nós temos realizado agora, de estar transmitindo os cultos realizados aqui de nossa igreja para a internet, e assim alcançarmos pessoas até de outros países. Se é propósito de Deus alcançar uma vida através desse culto, você pode estar fazendo isso primeiramente orando e depois compartilhando, ajudando esse canal. Nós vamos estar louvando a Deus. Eu vou pedir desculpa ao pessoal do louvor, que hoje minha garganta não está muito boa para cantar, mas nós estaremos louvando com o primeiro cântico, Basta uma Palavra, da Comunidade Evangélica Internacional Zona Sul. Vamos ficar de pé, os irmãos que estão aqui na nossa igreja, vamos estar cantando nesse momento. Basta uma palavra do meu Deus para um milagre acontecer. O tempo e a distância não vou resistir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Basta uma palavra do meu Deus para um milagre acontecer. O tempo e a distância não vou resistir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Ele falou, mas me acalmou. Haja luz, passou a existir. Renunciando para Ele te coando. Tentei falar no que não estava ouvindo. Basta uma palavra no meu Deus para o milagre acontecer. E a distância não vou exigir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Chamou pelo nome muito dentro de mim. Sara ainda peça superar, mudou o que Ele prometeu pra mim e pra você. Pode acreditar que vai acontecer. Basta uma palavra no meu Deus para um milagre acontecer. O tempo e a distância não vão resistir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Ele falou, o mar e mar se acalmou. Haja luz, a luz passou a existir. Levanta e ando para Ele tipo andou. E tem falado que o melhor está por vir. Bate uma palavra do meu Deus para um milagre acontecer. O tempo e a distância não vou resistir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Chamou pelo nome, o mundo ressurgiu. Cansada Ele a pensar, superar, mudou o que Ele prometeu pra mim e pra você. Pode acreditar que vai acontecer. Basta uma palavra no meu Deus para um milagre acontecer. O tempo e a distância não vão resistir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Basta uma palavra do meu Deus. Basta uma palavra do meu Deus
ainda de pé, irmãos, nós vamos estar nesse momento fazendo a leitura da nossa coluna de oração. E nós estamos aqui com o Rangel, está trabalhando aqui próximo a nós e está morando próximo a nós também. E a gente quer mandar um abraço para Jéssica e para o Gabriel, né? A Jéssica, esposa dele, né? E o Gabriel. Então, ele está aqui, está assistindo o culto, já deve ter compartilhado lá com a esposa que está aqui com a gente. Então, pode ficar tranquila que ele está na casa do Senhor aqui com a gente, está sendo aqui acolhido por nós, né? Então, nós vamos estar nesse momento colocando diante de Deus a nossa coluna de oração. Nós temos a igreja, nós temos as famílias da nossa igreja, as famílias que nos assistem pela internet, a família pastoral, a Juliana Rispel, ela sofreu um acidente mergulhando na piscina, então que Deus esteja abençoando. O José Luiz, que já é motivo de agradecimento, é o pai da nossa irmã Mariana, o nosso irmão Carlinhos, esposo da Jo. Nós temos também a Neide, que é uma gravidez de risco, a Iraci, que é a irmã da nossa irmã Nair, a Edmeia, mãe da irmã Edir, o Marlon, o Zeca, a Leida, a Fátima, o João, a Ivonete, o Cleveland, a Rosana Carrara, Márcia Carrara, a Adriana, esposa do André, o Anderson Silva, a dona Marlene, os irmãos Deusi, Francisca, Maria Nazaré, Thaísa e Benício, que é uma criança que está internada já há algum tempo, melhorou, mas ainda precisa das nossas orações. Pelos médicos, pelos enfermeiros, pela cura da doença Covid-19, bairro de São José, Maricá e autoridades. Nós vamos estar orando agora, nesse momento, e a gente também quer orar também pelos irmãos que vão viajar, vão lá para a Bahia amanhã, né? Vai o irmão Mozaniel, o Jonatas, vai também alguém da família também, junto com vocês, vai todo mundo. Então vamos orar para toda a família, para que Deus esteja guardando o ônibus e levando vocês com segurança e trazendo também vocês com segurança. E manda um abraço da igreja ao Marlon, né? Nós também, né, como pastor da igreja, e nós desejamos todas as bênçãos de Deus sobre a vida do casal. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, por esse momento de oração. Sabemos que estamos entrando no trono da Tua graça através do Teu Filho Jesus, e nós Te somos gratos, Senhor, por nos dar esse privilégio. Pai, que os nomes citados possam, Pai, nesse momento estar aos Teus pés, as necessidades, Senhor, nas quais essas pessoas precisam, que esteja, Senhor, segundo a Tua providência e o Teu querer. Pai, esteja, Senhor, com os nossos irmãos que estarão viajando, toma eles em Tuas mãos, guarde o Senhor de acidentes na estrada, de algum problema na viagem, que eles possam ir e voltar em segurança. Abençoe, Senhor, o dia do casamento também, abençoa o Marlon, abençoa a sua futura esposa, toma esse casal em Tuas mãos e já esteja reservando sobre ele, Senhor, as Tuas mais ricas bênçãos. Muito obrigado, Senhor, pela vida do Teu servo, que foi para outro estado, e lá o Senhor aprove escolher, Senhor, uma esposa para ele. E, Senhor, que esse casal seja uma bênção, Senhor, na sociedade, que eles possam ter uma vida abençoada em seu casamento. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Continuando a adorar a Deus, e os irmãos que quiserem entregar nesse momento seus dízimos, suas ofertas, podem aproveitar no momento em que nós estivermos cantando És Mais Forte. Nós estaremos louvando ao nosso Deus com esse cântico. Por amor vieste aqui pra morrer na cruz por mim, por minha culpa se entregar, mas com poder ressuscitar. És fiel em meu viver, em
teu amor me libertou. Vive estás em mim, Senhor. És mais forte que o pecado e a morte. Está escrito, Cristo é vivo, tu, Jesus, és o Senhor. Sem princípios e sem fim, esperança eterna em mim, traz trazer ao mundo a luz, pagaste o preço lá na cruz. És mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito, Cristo é vivo, tu, Jesus, és o Senhor. Teu nome, ó Deus, é exaltado, é exaltado, é exaltado. Teu nome, ó Deus, é exaltado, é exaltado, é exaltado. Teu nome, ó Deus, é exaltado, é exaltado, é exaltado. És mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito, Cristo é vivo, tu, Jesus, és o Senhor. És mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito, Cristo é vivo, tu, Jesus, és o Senhor. Podemos assentar, irmãos. Nós vamos continuar o estudo do livro de Efésios e hoje nós estaremos refletindo sobre o capítulo 3, de 1 a 13, na Nova Versão Internacional, é o texto no qual nós escolhemos para realizar o nosso estudo. Nós estaremos fazendo a leitura e assim expondo o texto. Então os irmãos continuem com o versículo ele aberto para que a gente possa estar fazendo uma exposição daquilo que nós estaremos estudando da palavra de Deus. Então nós estaremos lendo o versículo e fazendo a exposição dele no nosso estudo, né? Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, por amor de vocês, gentios. Olha, quando nós olhamos lá do início, desde quando a gente começou esse estudo, a gente vê tudo aquilo que aconteceu na vida dos gentios, a mudança de vida que eles tiveram, e a graça de Deus como foi derramada sobre eles. E tudo aquilo que eles herdaram com isso, a gente vê no capítulo anterior. E eu gostaria de lembrar algumas coisas que aconteceram aos gentios, por causa da graça de Deus, por causa do poder derramado, o poder que é comparado com o poder da ressurreição de Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo, criou um novo homem, destruindo a inimizade entre os dois povos, gentios e judeus, fez dos gentios concidadão dos santos, quer dizer, com os mesmos privilégios
que o povo santo tinha, membros da família de Deus, que é algo superior até a primeira escolha do povo como povo de Deus, edificado nos fundamentos dos apóstolos e profetas. Então eles começaram a serem edificados em Jesus Cristo, que a promessa era em Jesus Cristo, e a pregação era tanto dos profetas quanto dos apóstolos. A pregação é o Messias, Jesus Cristo, e tudo aquilo que é acompanhado das promessas, né? Por causa da salvação também, a gente tem que entender o seguinte, que aqueles que viveram antes da dispensação da graça, eles foram salvos pelo sacrifício dos cordeiros, pelos cerimoniais. Eles foram salvos por quê? Pela esperança que estava em Cristo. Eles também foram salvos em Cristo. Tanto que o livro de Hebreus diz que o sangue de bodes e carneiros não pode remir pecados. Então, eles foram salvos pela fé em Jesus Cristo. Tendo Jesus como pedra angular, que é o estudo dos apóstolos e profetas, edificados no Senhor, como que estivessem ainda crescendo a cada caminhada no Evangelho. Então, por essa razão, Paulo, ele pega tudo isso e diz: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Irmãos, isso daqui é algo já também que a gente pode refletir nisso. Prisioneiro de Cristo Jesus. Por que Paulo, ele usa esse tipo de referência à sua prisão? Porque ele foi preso por pregar o quê? O Evangelho de Jesus Cristo. Paulo não foi acusado de outra coisa a não ser essa, pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Ele não foi preso por outra acusação, não, tá? Uma outra coisa também que nós podemos entender disso aqui é o seguinte: naquela época, quem era o imperador que estava à frente de Roma? Era Nero. Se a gente for ver qual é a prisão de Paulo quando ele escreve aos Efésios, Paulo ele poderia dizer assim: prisioneiro de Nero, não é isso? Mas ele entendia que o propósito da prisão, a vontade de Deus estava acima de Nero. Nero não podia prendê-lo, se não fosse da vontade de Deus, se não fosse da vontade de Jesus Cristo. Irmãos, quando Paulo ele vai para Roma e ele está encarcerado em Roma, ele prega no meio de 2 soldados e ele fala com aquelas pessoas que vão visitá-lo. Os 2 soldados que estão do lado, o que eles estão recebendo? A pregação do Evangelho. E era propósito de Deus que Paulo pregasse e convertesse ali a soldadesca do Império Romano. Chegou um dado momento que soldados romanos, a maioria deles eram cristãos. Se converteram como? Lá na semente lançada por Paulo. Eles estavam começando a se converter dentro do próprio lugar onde Paulo estava preso. Se Paulo não estivesse preso, não haveria essa oportunidade de se pregar o Evangelho a esses soldados, tá? Então, por amor de vocês, gentios. Irmãos, lembra que quando a gente estava falando dos gentios, qual era a atitude dos judeus com os gentios? Tá? E os gentios, eles eram tidos como reservados para juízo mesmo, tá? Quando um judeu levantava, uma das orações que ele fazia era: Senhor, muito obrigado por eu não ser um gentio. Ele orava dessa forma. E muitos achavam o seguinte, que um gentio, quando nascia, ele servia para ajudar a colocar mais fogo ainda no inferno, como se fosse uma madeira providenciada para ir
para o inferno e ajudar a queimar lá no fogo do inferno. Essa era a atitude do judeu com relação ao gentio. Lembra que o judeu não podia ajudar uma mulher gentia a dar à luz, porque senão ele podia estar ajudando um gentio a vir ao mundo. E a pregação de Paulo, e lá em Atos, Paulo, ele chega em Atos capítulo 21, versículos de 10 a 11, ele vai em direção a Jerusalém. Quando ele está indo em direção a Jerusalém, está chegando lá, Ágapo, que era um profeta, ele pega Paulo, tira o cinto de Paulo, amarra Paulo e fala: olha, esse cinto está amarrando aquele que é dono dele, que será preso. Aí os irmãos: Paulo, então não vai para Jerusalém. Ele falou: não, eu tenho que ir para Jerusalém. Então, já tinha sido avisado que Paulo, a ele, através da profecia de Ágapo, que ele iria ser preso. Paulo, ele chega a Jerusalém para entregar as ofertas às igrejas da Ásia, porque em Jerusalém havia fome. Os membros da igreja de Jerusalém, né, os crentes de Jerusalém, eles tinham sido perseguidos. Lembra que seus bens foram confiscados? Eles estavam passando por uma necessidade muito grande. As igrejas gentílicas fizeram uma oferta. Paulo leva a essas igrejas, a essa igreja em Jerusalém, a oferta dessas igrejas. Quando Paulo ele resolve ir ao templo fazer as suas orações, ele era judeu, podia entrar. Lá havia um grego chamado Trófimo. E quando ele chega lá para fazer as suas orações, ele é preso porque as pessoas acharam que ele introduziu Trófimo no templo. E lembra da parede de separação? Eu falei para vocês, contextualizei, havia realmente uma parede de separação. Paulo fala a respeito disso, que Jesus Cristo derrubou a parede de separação. Aquela parede de separação era o limite entre o átrio dos gentios e o santuário, onde os judeus podiam entrar. Eles disseram que Paulo introduziu esse gentio dentro do templo. Paulo não ia fazer isso. Ele não ia tomar esse tipo de atitude. Ele ia respeitar aquilo que os judeus achavam que era o correto. Então, ele não fez isso, mas ele foi julgado por isso. Aí ele é levado à prisão. Na hora que ele está subindo para ser preso, ele pede a palavra. Prega ao povo, fala a respeito da sua conversão no caminho de Damasco. Mas aí, quando ele finaliza, ele diz assim, o texto. Vamos lá em Atos, capítulo 21. Lá no versículo 21, não, capítulo 22, versículos 21 e 22, perdão, capítulo 22, versículos 21 e 22. Olha só, ele prega, ele está falando, todo mundo está ouvindo, os judeus. Aí diz assim a palavra: então o Senhor me disse, vá, eu o enviarei para longe aos gentios. Continua o texto no 22. A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então, todos levantaram a voz e gritaram: tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Então, Paulo, voltando ao texto, mais uma vez, lá em Efésios, quando ele disse isso, a morte foi decretada. Naquele momento eles não queriam mais ouvir. Aí diz assim: por essa razão eu, Paulo, prisioneiro de Cristo,
por amor a vocês, gentios. Porque Paulo levou a palavra de Deus aos gentios. Aí no versículo 2 diz assim: certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, em favor de vocês, pela graça de Deus. Aqui, irmãos, estudando mais aprofundadamente esse versículo, a gente vê um termo chamado oikonomia. Isso daqui é direcionado à administração. Paulo ele foi encarregado, responsabilizado de pregar a palavra de Deus aos gentios. Todo crente ele tem essa responsabilidade de pregar a palavra de Deus. Todos nós temos essa administração imposta a nós. E Paulo sabia o que exatamente ele deveria fazer. Nós, os crentes em Cristo Jesus, temos que ter essa consciência de que nós precisamos pregar o evangelho às pessoas. Nós precisamos dar o nosso testemunho pessoal. Nós precisamos ser luz aos gentios, como era a responsabilidade de Paulo. Paulo também foi colocado como luz aos gentios, para que ele pudesse pregar a palavra de Deus a outras nações. E Paulo faz isso, ele entende a sua responsabilidade. Então a gente pode ver aqui que Paulo, ele sabe qual é o seu ofício e a administração dele, que é a pregação da palavra de Deus. Isso deve ser o principal na vida da igreja. O versículo 3 diz assim: isto é um mistério que foi dado a conhecer por revelação, como já lhe escrevi brevemente. Irmãos, para a gente entender essa palavra mistério, essa palavra foi colocada realmente como ela está escrita no original hebraico, o entendimento mistério. O mistério, na língua portuguesa, o que dá a entender? É algo que ninguém conhece, é algo que está oculto, que ainda não foi revelado. Mas quando você vai para o grego e você vai estudar qual é a origem dessa palavra, no grego ele já tem uma interpretação diferente. No grego é um segredo que já foi revelado. Ele existiu sim, e era um mistério. Só que esse mistério, ele estava para ser revelado. E esse mistério, ele passou a ser revelado através de Jesus Cristo. E Paulo continua dizendo que me foi dado a conhecer por revelação. Em Gálatas, capítulo 1, versículos 11 e 12, o irmão pode ver para mim aí, eu estou abusando do Gabriel hoje. Tá? Gálatas 1, 11 e 12. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado, nem lhe foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Que autoridade de Paulo, hein? Ele não aprendeu de nenhum apóstolo, ele não aprendeu de ninguém fez ali um discipulado com Paulo, mas Paulo diz, olha, aquilo que eu estou ensinando para vocês foi o próprio Jesus Cristo que me deu. Por isso que Paulo, ele pode dizer que era um apóstolo abortivo, ele veio logo depois. Por quê? Uma das características dos apóstolos ele teve o contato com Jesus Cristo em vida, e depois ele teve também o contato com Jesus Cristo depois que ele morreu e ressuscitou. Então Paulo, ele pode não ter tido contato com Jesus Cristo em vida,
sendo ali apóstolo dele quando ele estava no seu ministério terreno e ainda não com o seu corpo glorificado, mas depois que ele encontrou com Jesus no caminho de Damasco. E depois, quando foi revelado esse mistério a ele, foi revelado pelo próprio Cristo. Então, Paulo teve um relacionamento ministerial com Jesus Cristo. Muitas pessoas se titulam apóstolos hoje em dia. Mas eles deveriam estudar mais um pouquinho essa questão, porque não sei para que se arvorar de uma forma assim tão, né, se achando superior. Eu acho que é só mais um título que você coloca sobre alguém e de uma maneira muito, né, assim, se achando que é mais alguma coisa. E a gente vai ver que Paulo não era isso que Paulo queria. Ele só queria mostrar para as pessoas que aquilo que ele estava passando era fidedigno, vindo diretamente de Deus. Isso a gente já tem, todo crente tem, não é? Essa possibilidade de ver aquilo que é fiel, que vem de Deus, que está onde? Dentro da sua palavra. É só a gente a fazer isso aqui que a gente está fazendo hoje, aprender dela, escorrer em cima dela, se aprofundar mais um pouquinho nela. A gente vai saber que essa daqui é uma revelação vinda do próprio Deus. Não pode se falar igual a uma vez eu estava dando uma aula numa escola bíblica dominical e um irmãozinho virou e falou assim, mas eu não acho que é isso não, eu acho que é isso, isso, isso. Eu falei assim, pô, mas peraí, Paulo, ele fala que é assim, assim, assim. Aí aquele irmão virou para mim e falou assim, quem é Paulo? Aí fica difícil, né? Se alguém chega e fala um negócio desse para a gente, aí eu falei assim, então não tem mais argumentos. Se Paulo não é ninguém nesse momento aqui, se foi usado por Deus para trazer uma palavra divinamente inspirada, alguém chega para a gente e fala assim, quem é Paulo? Então fecha a Bíblia e não precisa ler mais nenhum outro livro, você pode contestar qualquer um deles, né? Mas aí Paulo está falando, é conhecer por revelação, como já lhe escrevi brevemente. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, quer dizer, aquilo que foi revelado já em Cristo Jesus, foi desvendado, né, em Cristo, porque a revelação na palavra de Deus ela é progressiva, né? A gente tem que entender isso. E qual foi o ápice da revelação de Deus? A própria Bíblia diz isso. Lá em Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Hebreus 1, de 1 a 4. Gabriel não sabia que ia trabalhar tanto assim hoje, mas ele vai ficar feliz. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então, a revelação completa de Deus, plena de Deus, é quem? Jesus Cristo, o seu próprio Filho. Ele é a revelação completa de Deus. Versículo 5 ele diz assim, esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Olha, nós estamos falando desse mistério, mas nós vamos entender aqui qual é o mistério. O mistério está, na base do ministério está Cristo. Mas esse mistério, ele começa a ser revelado pelo Espírito de Deus aos santos. O Espírito de Deus é o Espírito Santo de Deus. Os apóstolos sabiam que Jesus Cristo ia fazer o que estava fazendo nesse momento na igreja. Irmãos, esse mistério está
todo também direcionado à igreja. E diz assim, a saber, que mediante o evangelho, a pregação do evangelho, ó, o mistério está aí, a pregação do evangelho, aos gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. A igreja passa a fazer parte desse mistério. Quando um judeu, ele ia dizer assim, Eliezer, você é meu irmão. Só pela igreja, só por Cristo, só pelo sangue de Jesus Cristo, só pelo corpo que é a igreja. E isso é o mistério de Deus. Irmãos, estamos passando por um momento, eu já falei isso, inclusive lá na Igreja Batista do Arrastão, eu estava pregando a respeito disso, a igreja, coluna e esteio da verdade, tá? É o texto, Paulo escrevendo a Timóteo, e ele falou, saiba como andar na casa de Deus, a igreja. Perdemos esse conceito de casa de Deus, de igreja. Como? Eu posso ficar em casa. Posso ficar em casa. Tem culto na internet. Culto na internet não é para crente ficar em casa. Nunca foi. Nós nunca começamos esse ministério, né, Rangel? Lá na Igreja Batista também não, né? Da onde você veio lá em Minas também não. O propósito é esse. O propósito é a gente colocar esse culto na internet para alcançar até não crentes. Não é nem crente. Mas às vezes tem um crente que não está podendo ir à igreja, está com uma série de dificuldades. E ele não está podendo, amém, ele vai ficar em casa. Mas ele trocar isso daqui, essa comunhão da igreja, membros do mesmo corpo, a necessidade de estarmos próximos, a gente não pode trocar isso. E a revelação de Deus, o mistério de Deus, estava Cristo e direcionando para quê? Para a igreja, onde todos nós somos irmãos em Cristo Jesus. Não tem mais diferença. Deste me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Paulo está dizendo o seguinte aqui, nesse momento, ele não está se arvorando a alguém que teve merecimento, mas o dom da graça, pelo poder de Deus. Aí ele está rompendo com essa questão de apóstolo, ele fala da revelação para mostrar a autoridade daquilo que ele estava falando. Mas aqui ele entra com uma atitude que deve ser a atitude de todo crente, deve ser a atitude de todo pastor, deve ser a atitude de todo líder, daquele que se coloca diante de Deus. Ele diz assim, embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos. Ele chega a dizer que ele era o menor de todos os apóstolos e o maior de todos os pecadores, né? Olha, Paulo aqui, ele se coloca aonde todo o crente deve se colocar, de maneira bem pequenininha diante de Deus, para que ele cresça e eu diminua. Igualzinho a quem que falou essa palavra? João Batista, né? Importa que ele cresça e eu diminua. Olha, se a gente fizer dessa maneira, né, se nos humilharmos, é interessante que a gente que, né, tem conhecimento da palavra, tinha uma pessoa entregando folheto agora, eu indo em direção à rodoviária, aí ele falou assim, e os exaltados serão humilhados. Aí eu falei assim, será que não inverteu o texto não, que ele estava pregando? Aí eu falei, ele errou por pouco, né? Mas bateu forte com o carro aí nesse erro aí, né? Os humilhados que serão exaltados. Aí deu uma trocada aí, né? E Paulo, ele se humilhava diante de Deus, ele se humilhava para ser aquilo que Deus podia usar
por causa da sua compreensão diante de Deus. Bom, ele diz: a esclarecer a todos a administração desse ministério que durante épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Multiforma, irmãos, aqui pode ser entendido como multicores. Aí, multicores, né? É uma porção de gente diferente. Deus chama. Gente diferente. Não tem ninguém igual na igreja. Muita gente diferente. Aí ele pega todas essas pessoas diferentes, aí ele faz um tapete. Tem um tapete que tem um nome, né? Eu acho que é fuxico. É fuxico? Ele é pego com vários paninhos. É fuxico? Acho que é, né? Eu acho que o nome dele é fuxico mesmo. Me veio isso na cabeça. Ele vai pegando aqueles paninhos de várias cores e vai emendando, emendando, emendando. Daqui a pouquinho vira um tapete, um fuxico. Eu fui emendado nesse tapete, o irmão também foi emendado nesse tapete, cada um com a sua característica, da multiforme graça, multiforme sabedoria de Deus, se tornasse conhecida pelos poderes e autoridades na região celeste. Sabe o que é isso aqui? Os anjos, em toda a sua hierarquia, eles passaram a entender o que é a igreja, porque eles também, até esse momento, nem eles sabiam. Eu pesquisei isso aqui, irmão. Estou falando de mim, é uma teologia minha, não, tá? É uma pesquisa, eu não sou teólogo, eu apenas meto a cara e estudo para poder trazer alguma coisa para os irmãos. E como eu sou crente batista desde pequeno, eu vou muito na linha batista, tá? Então, aqueles que são de outras denominações, que entendem diferente, né, me perdoem, mas a minha teologia ela é batista. Eu prego a uma igreja batista. Então, quando eu fui ler isso aqui, fui estudar, conhecida pelos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Quando os anjos viram o que estava acontecendo, falaram assim: ué, era isso? Eles não sabiam. Era esse o plano de Deus? Eles ficaram maravilhados. Eu estava lendo, né, naquela enciclopédia do Champlin, eu não trouxe ela para poder não deixar ninguém com medo, porque quando eu trouxe, teve um irmão que falou assim: meu Deus, hoje o pastor vai embora, porque está com a enciclopédia na mão, né? Tem um dos estudiosos que diz o seguinte, que foi algo tão assim espantoso na região celestial, que foi algo comparado a um teatro, onde a peça estava acontecendo e, de repente, a peça ela se desenvolve de uma forma que os espectadores ficam assustados. Eles não esperavam que fosse acontecer dessa forma. Deus fosse agir dessa forma e ter uma igreja dessa forma. Bom, de acordo com o seu eterno plano, Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem nós temos acesso, livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Então hoje nós podemos entrar o quê? No Santo dos Santos. Nós podemos entrar através de Jesus Cristo. Não há um sacerdote. O pastor é o sacerdote dessa igreja. Não pode ser colocado mais dessa forma. Ele é o sacerdote dessa igreja. Eu sou um sacerdote dessa igreja. Mas agora eu estou vendo aqui todos aqui que estão nessa igreja como sacerdotes de Deus, amém? Porque todos nós somos sacerdotes de Deus. Mas existe um sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote é o quê? Jesus Cristo.
E é por ele que nós entramos no Santo dos Santos. E hoje nós temos esse livre acesso com Deus. Cada irmão pode chegar diante do trono da graça de Deus com autoridade, como diz aqui, né, com ousadia e com confiança, né, alguns textos dizem ousadia, em confiança pela fé nele. Portanto, peço-vos que não se desanime por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Então, quando Paulo finaliza aqui, ele está dizendo o seguinte: eu vou sofrer, eu vou até morrer, mas não é para desânimo de vocês, não. Muito pelo contrário, é para vocês entenderem que tudo isso eu fiz por causa de vocês. Então, né, faça a sua parte. Não desanimem, não. O crente não pode ter uma vida de desânimo, ele não pode estar entregue ao desânimo. Eu estou desanimado. O crente que está desanimado, ele tem que se despertar. Se ele está nessa onda de desânimo, sai dessa vibe, né? Desperta aí, porque a Bíblia diz: desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará ou te esclarecerá. O crente não pode viver uma vida de desânimo, principalmente desânimo espiritual. Ele precisa estar cada vez mais buscando uma vida espiritual intensa. Como é que ele vai conseguir isso? Buscando um relacionamento com Deus. Porque crente que busca Deus, ele tem uma vida espiritual de alegria, de intensidade. Ele não é um crente desanimado. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos estar louvando a Deus com mais 2 cânticos e logo após estaremos encerrando o culto dessa noite. Vamos ficar em pé, irmãos, para a gente estar cantando Maranata, é o próximo cântico. Nós vamos louvar ao nosso Deus. Salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor.
Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus. Hoje é o cântico da Comunidade Evangélica Internacional da Zona Sul. Com as palmas. Vou me alegrar, vou celebrar aquilo que Deus vai fazer. Vou confessar e me apegar aquilo que Ele prometeu. Abençoar a minha história, dando o seu favor.
Obrigado, Senhor, por esse culto. Leva-nos em paz para os nossos lares. Toma cada vida em tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Amém.